Capítulo 1. A Dama da Rota 7. Me chamo Arlindo e passei a maior parte da minha vida na estrada, guiando meus caminhos através de estradas, cidades e paisagens. Às vezes belas, às vezes nem tanto. Mas é sobre uma história específica que eu quero falar. Uma história que me fez questionar a minha sanidade e instilou em mim um medo que eu jamais poderia imaginar. Uma história sobre a Dama da Rota 7. A Rota 7 é uma estrada longa e desolada, repleta de curvas fechadas e trechos sombrios, que atravessavam a floresta mais densa que você pode imaginar. A maioria dos motoristas prefere evitar essa rota, mas naquela noite eu estava atrasado, e a Rota 7 era o caminho mais rápido. Era por volta da meia-noite quando eu entrei na Rota 7. A escuridão ao redor era tão espessa que parecia engolir a luz dos faróis do meu cabelo. O rádio tocava uma música antiga, cuja melodia triste se perdia no rugido do motor e no som dos pneus contra o asfalto. Foi quando eu a vi. Na beira da estrada iluminada pela luz fraca dos faróis estava uma mulher. Ela usava um vestido branco que brilhava sobre a luz da lua, e seus cabelos negros caíam em ondas sobre seus ombros. Ela me observava com os olhos tristes e uma expressão vazia, um contraste assustador com a beleza de suas feições. Parei o caminhão a alguns metros de distância, pensando que talvez ela precisasse de ajuda. Assim que saí do caminhão, o frio me atingiu. Não era um frio normal, era um frio que parecia penetrar até os ossos, um frio que parecia estar vivo. Olhei para a mulher e perguntei a ela se ela precisava de ajuda, mas ela simplesmente continuou me olhando com aqueles olhos tristes. Foi então que eu percebi que seus pés não tocavam no chão, ela estava flutuando. Senti um arrepio percorrer a minha espinha e voltei correndo para o caminhão. Assim que liguei o motor, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava ela, no meio da estrada, me observando partir. Acelerei o mais rápido que pude, mas por mais que eu tentasse, não conseguia me afastar dela. Ela simplesmente continuava ali, no espelho retrovisor. Até que a estrada fez uma curva e ela desapareceu de vista. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não conseguia dormir. Os olhos dela estavam me assombrando cada vez que eu fechava os meus. Na manhã seguinte, quando finalmente cheguei ao meu destino, fui recebido com olhares de surpresa. Quando eu perguntei o motivo, me disseram que a Rota 7 tinha sido fechada na noite anterior por causa de um acidente. Um arrepio percorreu o meu corpo. Se a estrada estava fechada, quem era aquela mulher que eu tinha visto? E por que só eu a tinha visto? Agora, sempre que passo perto da Rota 7, sinto um calafrio. Vejo seu rosto nos meus sonhos, seus olhos tristes me observando. A Dama da Rota 7, como a chamo, é uma lembrança constante que há coisas nesse mundo que não podemos explicar. Coisas que são melhor serem deixadas para trás. Passei a maior parte da minha vida na estrada, mas agora cada sombra me assusta. Cada sombra pode ser ela. Mas a estrada é minha vida. Por mais assustador que seja, eu continuo dirigindo. Porque no fim, todos nós temos nossos fantasmas. E o meu, bem, o meu me espera na Rota 7. Capítulo 2. A Besta do Bosque Nebuloso. Eu sou um homem de poucos medos. Talvez por causa da minha profissão, eu sou um guarda florestal. Durante o dia, patrulho as vastas florestas ao redor da minha cidade, mantendo os olhos em incêndios florestais, caçadores furtivos e campistas perdidos. Durante a noite, no entanto, eu fico na minha pequena cabana, à beira do bosque, ouvindo os sons da noite e os grilos cantando, a brisa sussurrando nas folhas. Mas no outono passado aconteceu algo que fez meu sangue gelar, e fez cada sombra parecer uma ameaça. O bosque nebuloso tem esse nome por uma razão. Uma névoa espessa parece brotar do solo durante as primeiras e últimas horas do dia. Dá lugar a uma atmosfera irreal, como se estivesse em uma pintura de um artista melancólico. E foi justamente neste bosque, em uma dessas manhãs nubladas, que tudo começou. Acordei cedo, como de costume, o aroma do café recém-fervido enchendo minha cabana. Enquanto a xícara esfriava na janela, peguei meu chapéu e saí. A brisa fria fazendo minha pele arrepiar. A floresta estava silenciosa, como se prendesse a respiração, e a neblina tinha se transformado as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Eu estava no meio da minha patrulha quando ouvi o primeiro grito. Estava distante, mas era agudo e cheio de terror. Pensei em um caminhante perdido ou um confio, mas havia algo naquele grito que
fez meu coração acelerar. Parecia quase um grito. Corri em direção ao som, meus pés mal tocando o chão, meu coração martelando no meu peito. E então eu a vi. Era uma criatura como nada que eu já tinha visto antes. Grande, muito maior do que qualquer urso que eu já tinha visto, coberta pelo pelo negro como um breu. Suas presas eram longas e afiadas, cobertas com uma substância pegajosa que brilhava à luz fraca. Seus olhos, no entanto, eram os mais terríveis. Eles eram um vermelho vivo, brilhando em uma inteligência quase humana. A criatura estava agachada sobre algo, algo que logo reconheci como o cadáver de um ser. Eu deveria ter corrido, deveria ter voltado para minha cabana e chamado reforço, mas algo em mim congelou. Tudo que eu consegui fazer foi olhar enquanto a criatura se virava para mim, seus olhos vermelhos encontrando os meus. Ela rosnou, um som tão profundo que eu podia senti-lo no peito. Ela deu um passo para frente, o corpo grande movendo-se com uma graça assustadora. Eu finalmente encontrei minha coragem e corri, mas só podia ouvir a besta atrás de mim, seus passos pesados ecoando através da floresta. Consegui voltar para minha cabana, trancando a porta e agarrando meu rifle. Eu podia ouvir a besta do lado de fora, seu rosnado preenchendo o ar. Passei a noite em vigília, o rifle apontado para a porta, rezando para amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, a besta se levantou, deixando as marcas profundas na terra. O cadáver do ser. Eu deveria ter ido embora, mas algo me manteve ali. Talvez fosse a necessidade de proteger a minha cidade, talvez fosse a curiosidade. De qualquer forma, eu sabia que nunca mais seria a mesma. A besta do Bosque Nebuloso se tornou uma lenda na nossa cidade. Eu não sei o que ela é ou de onde veio. Tudo que eu sei é que agora, todas as noites, eu fecho os olhos e vejo seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eu sou um homem de poucos medos, mas essa besta me aterroriza. Capítulo 3. Os olhos na escuridão. Meu nome é Juscelino, e a estrada foi minha casa por mais de 30 anos. Você pode imaginar que nesse tempo eu já vi de tudo. Bem, quase tudo. Há uma história que guardo apenas para mim, e hoje vou compartilhar. Esta é a história dos olhos na escuridão. Era uma noite como qualquer outra na rodovia dos Bandeirantes, um trajeto comum no meu roteiro. Eu estava a caminho de Campinas, transportando uma carga de eletrônicos. A rádio anunciava um sucesso da época, mas a minha mente estava voltada para o estranho vazio na estrada. Parecia que eu estava só no mundo. A escuridão era tão densa que mal conseguia ver além do alcance dos faróis do meu scanner. Um lampejo estranho atraiu meu olhar para a vegetação às margens da rodovia. Parei o caminhão, preocupado em ter atingido algum animal. Com a lanterna em mãos, me aproximei do mato, mas nada encontrei. Dei de ombro, supondo que a exaustão estava afetando a minha visão. Mas ao retornar para o caminhão, algo me fez parar. No retrovisor captei o reflexo de dois pontos luminescentes, como dois faróis minúsculos, como dois faróis minúsculos brilhando na escuridão. Segurei a respiração, a lanterna tremendo em minha mão. Eles pareciam os olhos. Olhos na escuridão. Meu coração disparou e corri para a cabine, arrancando para um caminhão. A estrada antes familiar se tornou um labirinto de medo e incertezas. No entanto, os homens persistiam no meu retrovisor, uma presença constante na escuridão. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um animal, mas algo naquela presença parecia malévola. Sentia como se os olhos pudessem ver através de mim, como se soubesse todos os meus segredos, medos, arrependimentos. A cada quilômetro a sensação de perseguição aumentava, até que, sem aviso, os olhos se movimentaram. Eles surgiram ao lado da janela do caminhão, flutuando na escuridão, observando-me com um brilho cruel. Foi quando a risada começou. Uma risada baixa, gutural, que parecia vir de todos os lados. Meu caminhão guinchou em protesto enquanto eu acelerava além dos limites, os olhos mantendo o ritmo. A risada se intensificando, crescendo, tomando conta de tudo. Foi quando eu vi a figura.
Uma sombra enorme, com chifres torcidos, uma criatura horripilante de um pesadelo profundo. E esses olhos, esses malditos olhos, eram os seus. A criatura avançou, seus dentes afiados reluzindo à luz dos faróis. Tentei desviar, mas era tarde demais. Senti um impacto. Ouvi o som estridente do metal sendo arrancado e depois escuridão. Acordei na cama de um hospital, com uma dor de cabeça intensa, uma sensação de vazio. Um policial me contou que meu caminhão tinha sido que meu, um policial me contou que meu caminhão tinha sido encontrado numa vala, destruído, como se tivesse sido atacado por uma fera gigante. Não havia sinal de outro veículo ou animal. Hoje eu não dirijo mais. Aqueles olhos daquela criatura deixaram marcas profundas. Às vezes, na quietude da noite, ainda posso ouvir aquela risada. Sinto aqueles olhos sobre mim. E sei, com uma certeza gelada, que seja lá o que for, ainda está lá, à espreita, na escuridão. E por mais que eu tente, nunca poderei fugir dos olhos na escuridão. Capítulo 4. O Espírito da Ponte Velha. Meu nome é Ismael, e eu tenho uma história para contar. Sou caminhoneiro há mais de 2 décadas, e tenho tantos relatos de estrada que poderia encher um livro. Mas tem um em particular que eu nunca esqueci: o Espírito da Ponte Velha. Eu estava fazendo um carregamento de milho de Mato Grosso para o Paraná. A rota era familiar, mas havia uma parte que sempre me causava desconforto: a travessia pela Ponte Velha. Era um trecho abandonado da BR-364, usado apenas por nós caminhoneiros para evitar pedágios da rodovia nova. Era uma ponte espreita, de madeira, construída há décadas atrás, e que rangia de uma forma que fazia os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Naquela noite, um nevoeiro espesso cobria a estrada. Liguei os faróis do caminhão e me aproximei da ponte. Havia uma sensação de desolação que eu não conseguia sacudir. Foi quando eu a vi. No meio da ponte, uma figura feminina surgia no nevoeiro. Ela usava um vestido branco e seu cabelo preto flutuava na brisa. Ela estava de costas para mim e não se moveu quando eu me aproximei. Parei o caminhão, baixei a janela, chamando por ela. Ela se virou, e o que eu vi me congelou até a alma. Os olhos dela eram vazios, como poços negros, e o rosto pálido parecia brilhar à luz dos faróis. Ela sorriu para mim, um sorriso largo e distorcido que parecia ir orelha a orelha. Em seguida, ela apontou para a beira da ponte. Instintivamente olhei na direção apontada e vi algo que me fez arfar em terror. O rio abaixo de nós estava todo vermelho como sangue, e corpos flutuavam na superfície, olhando para mim com os olhos vazios. Voltei o meu olhar para a mulher, mas ela havia desaparecido. Apertei o acelerador e cruzei a ponte, mas o caminhão começou a falhar. As luzes piscaram e o motor gaguejou. Ouvia risadas no vento, sussurros indistintos, que pareciam vir de todos os lados. E então o caminhão parou, no meio da ponte. Tentei ligar o motor várias e várias vezes, mas nada. As risadas cresceram, mais altas, mais frenéticas. Então os golpes começaram. Algo batia contra a porta do caminhão. Arranhões e pancadas violentas que faziam o veículo balançar. Eu estava preso. De repente tudo ficou em silêncio. O nevoeiro se dissipou, e a mulher estava lá fora, ao lado da porta do caminhão. Ela olhava para mim, o rosto colado à janela, sorrindo com aquele sorriso terrível. Então, ela ergueu a mão e apontou para trás de mim. Virei lentamente e no retrovisor vi uma multidão de figuras pálidas, olhos vazios e sorrisos distorcidos emergindo no nevoeiro. E eles avançaram, mãos estendidas, e então acordei com o som do motor. Estava dirigindo, o caminhão movendo-se suavemente sobre a ponte. O rio estava normal. A estrada, vazia. Mas eu ainda podia sentir o frio dos olhares vazios e terror naquele sorriso. Nunca mais passei pela Ponte Velha. E se algum dia, e se algum dia você encontrar nessa estrada, tome cuidado, porque você pode se deparar com o espírito da Ponte Velha. E ela tem histórias para te contar. Histórias que você não vai querer ouvir.
O estranho passageiro. Capítulo 5. Era uma sexta-feira e estava fazendo um transporte de carga de Goiânia para Santos. Estava com pressa para chegar em casa e ver a minha esposa e filha, então decidi pegar um atalho pela rodovia dos Bandeirantes. Só que não contava que o que aconteceria no quilômetro 141. Há uma lenda entre os caminhoneiros que nessa estrada, se você ouvir um grito agudo à meia-noite, é melhor parar o caminhão e aguardar o amanhecer. Ignorante dessas histórias, eu seguia pela estrada vazia, a iluminação fraca dos postes e o som suave do motor do caminhão preenchiam o ar. Exatamente à meia-noite, um grito agudo ecoou no ar, rasgando a quietude da noite. Foi um som aterrador, uma mistura de dor, raiva e desespero. Meu coração acelerou, minha pele ficou gelada e por um instante eu congelei no volante. O som ecoou de novo, agora mais alto, mais urgente. Um brilho frio percorreu a minha espinha e senti um puxão sobrenatural que me ordenou a parar. Parei o caminhão no acostamento, os pneus resvalando no asfalto. O silêncio tornou apenas o som da minha respiração ofegante. Preenchia a cabine do caminhão. Olhei pelo retrovisor e meu coração falhou uma batida. De pé na estrada onde antes estava um vazio, agora havia uma mulher. Ela estava vestida de branco, o rosto encoberto por longos cabelos negros. Ela estava imóvel. Mas havia uma energia sombria ao redor dela, que fez o ar ao seu redor parecer distorcido. Ela levantou a mão e apontou para mim. O grito ressoou de novo, agora com uma intensidade selvagem que parecia rachar o vidro do caminhão. No susto, tentei ligar o caminhão para escapar, mas o motor não respondia. Eu estava preso. A mulher começou a caminhar em direção ao caminhão, cada passo ecoando no asfalto vazio. O terror me envolveu, minhas mãos tremiam no volante. Minhas pernas se recusavam a se mover. A mulher se aproximou do caminhão, a mão estendida para a porta. Com um grito final, ela agarrou a maçaneta e puxou. A porta se abriu com um rangido alto, e ela se inclinou para dentro, os cabelos negros cobrindo o rosto. Então, com uma lentidão agonizante, ela ergueu a cabeça. Seu rosto era uma máscara de terror. Sua pele pálida e sem vida. Os olhos eram os buracos negros. Ela abriu a boca e soltou um grito agudo que deixou surdo por alguns instantes. A dor foi insuportável. Senti a vida se esvair de mim. E então, a escuridão. Acordei no hospital dias depois. Eles disseram que me encontraram inconsciente no caminhão, sem nenhum sinal da mulher ou qualquer outra perturbação. Tudo o que restou foi uma história que eu carrego comigo sempre na estrada. E se algum dia você se encontrar na rodovia dos Bandeirantes à meia-noite, lembre-se do grito do asfalto. Por favor, por tudo que é mais sagrado, pare o caminhão e espere amanhecer. Capítulo 6. O silêncio da floresta de pedra. Era final de abril, uma temporada de fortes chuvas e estradas complicadas. O céu estava nublado e a atmosfera densa de umidade. Eu tinha uma entrega para ser feita, um carregamento de materiais de construção que precisava ser entregue numa cidade distante, e a rota mais rápida passava pela floresta de pedra. O nome faz jus à aparência do lugar, uma sequência interminável de formações rochosas que se erguiam em ambos os lados da estrada, como os troncos petrificados de uma floresta antiga. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquele lugar, histórias de outros caminhoneiros que falavam sobre estranhas aparições e sons inexplicáveis que emanavam das profundezas dessa floresta de pedra. Mas eu sou um homem muito prático, não tenho tempo para lendas ou mitos. Eu tenho um trabalho a fazer, e foi isso que me fez entrar naquela estrada. A estrada serpenteava pela floresta de pedra, cada curva revelando mais o seu cenário estéril. Aqui e ali, os feixes dos faróis iluminavam o semblante grotesco das rochas, formando sombras dançantes que se moviam ao meu passo. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrando apenas pelo ruído constante do motor do meu caminhão, e o ocasional estrondo de um trovão ao longe. Na metade da rota, um nevoeiro começou a se formar, vindo do nada, engolindo tudo ao seu redor. A visibilidade estava quase nula, eu mal podia ver alguns metros da frente do caminhão. Estava pensando em encontrar um lugar para estacionar e esperar a névoa passar.
Foi quando notei algo se mover à distância. Uma sombra quase indistinta se moveu entre as rochas. Pensei que fosse um animal à primeira vista, mas quando ajustei a minha visão, percebi que era muito grande para ser qualquer criatura que eu conhecia. Era uma forma enorme, movendo-se com uma graça estranha e assustadora. Minhas mãos suavam no volante, enquanto eu diminuía a velocidade. Meu coração batia forte no peito. A coisa se moveu novamente, mais perto dessa vez. Podia ver sua silhueta agora. Suas formas eram estranhas, quase alienígenas. Decidi acelerar, tentando colocar distância entre mim e a coisa que habitava na floresta de pedra. No entanto, quanto mais eu acelerava, mais próximo parecia estar. Podia sentir sua presença, com uma pressão crescente no ar. Então, de repente, a coisa estava na estrada, à beira do meu caminhão, à frente do meu caminhão. Eu freiei bruscamente, o caminhão derrapando na pista molhada. A criatura era imensa, coberta por uma carapaça pedregosa, que parecia parte da própria floresta. Seus olhos brilhavam com uma luz fantasmagórica, encarando-me com intensidade predatória. Um medo me dominou e, em um impulso, joguei o caminhão na direção da criatura. Houve um som horrendo de metal se chocando contra a pedra, e o mundo girou. Quando eu recuperei os sentidos, estava pendurado de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança. O caminhão estava tombado, a carga espalhada pela estrada. Eu podia ouvir um som grave, como um rugido distante que reverberava pelo vale. A criatura estava lá fora, eu podia sentir. Consegui me soltar do cinto e rastejei para fora da cabine do caminhão. Estava escuro agora, o nevoeiro se dissipando lentamente, e havia um silêncio mortal, como se a própria floresta prendesse a respiração. Então uma criatura emergiu do nevoeiro, imponente e aterradora. Senti a morte se aproximar e fechei os olhos, esperando pelo inevitável. 7. O eco do túnel abandonado. O tratante, um sujeito esquisito de fala rápida e um olhar desviante, disse que precisava de um carregamento de peças de automóveis, levado para uma cidadezinha afastada. A rota mais curta, segundo ele, passava por um túnel abandonado. Ele riu de um jeito estranho quando disse isso, e me avisou que eu não deveria parar no túnel, independentemente do que acontecesse. Eu achei o aviso bizarro, mas não levei muito a sério. Afinal, eu sou um caminhoneiro e enfrentei todo tipo de desafio na estrada. Ou pelo menos era o que eu pensava. A estrada para o túnel era áspera. Um caminhão estreito, esculpido nas encostas de uma montanha. As curvas eram fechadas e traiçoeiras. Uma névoa persistente tornava tudo ainda mais difícil. Mas, após horas de uma condução cuidadosa, finalmente cheguei ao túnel. Era uma construção antiga, os tijolos gastos pelo tempo e pelo usado. Sua entrada era como uma boca de uma criatura gigante, pronta para mim. O túnel estava escuro, tão escuro que nem mesmo os faróis do caminhão conseguiam penetrar na escuridão. Uma sensação de desconforto me invadiu, mas eu ignorei, apertando o punho no volante e me forçando a avançar. A escuridão me engoliu assim que entrei no túnel. Eu podia ouvir o rugido do motor ecoando pelas paredes, um som monstruoso que parecia se intensificar quanto mais eu avançava. A atmosfera era opressora, o ar pesado e gelado, e um odor estranho e metálico preenchia o ambiente. À medida que eu avançava, comecei a ouvir outros sons além do motor, sussurros, quase inaudíveis a princípio, crescendo, até que pareciam estar vindo de todas as direções. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro, ameaçador. E então o inimaginável aconteceu. Os faróis piscaram e se apagaram. Eu estava no escuro total, sem qualquer orientação. O motor ainda rugia, mas parecia abafado, distante. O som dos sussurros era tudo que eu podia ouvir, aumentando até que se tornou um coro cacofônico de vozes. Em pânico, tentei acender os faróis, mas eles se recusaram a funcionar. Os sussurros se intensificaram,
agora acompanhados por risadas abafadas. E então senti algo tocar a minha perna, uma mão fria e pegajosa. Gritei e chutei o ar, mas o toque persistia, subindo pela minha perna, se aproximando da minha cintura. E então as luzes voltaram. À minha frente, o fim do túnel apareceu, um ponto de luz que crescia a cada segundo. A mão que tocava minha perna desapareceu, e o som dos sussurros diminuíram, até sumirem completamente. Eu acelerei, disparando para fora do túnel e para a luz do dia. Estacionei o caminhão na lateral da estrada e pulei para fora, vomitando na terra. Meu coração batia rápido e estava coberto de suor. Olhei para trás para o túnel, agora silencioso, inócuo à luz do dia. Permaneci ali por um tempo, tentando recuperar a minha compostura. Quando finalmente consegui levantar, entrei no caminhão e segui viagem, decidindo nunca mais voltar naquele lugar. Eu ainda posso ouvir os ecos daqueles sussurros quando fecho os olhos à noite. Eu não sei o que era e, sinceramente, não quero saber. A estrada tem seus segredos, e alguns deles são melhor de serem deixados sozinhos. Mas a memória daquele toque frio na minha perna nunca me deixou. Foi uma lembrança constante na minha viagem pelo túnel, e de como eu estava perto da beira do desconhecido. A viagem até a cidadezinha foi tranquila, mas sem mais incidentes. Entreguei a carga e coletei o pagamento. O contratante me deu um olhar estranho quando mencionei o túnel, mas não disse nada. Deixei a cidade com um sentimento de alívio, feliz por deixar aquele lugar para trás. No caminho de volta, decidiram dar a volta na montanha, ao invés de passar pelo túnel novamente. Levaria mais tempo, mas eu não me importava. Eu não queria ter nada a ver com aquele lugar. Enquanto eu dirigia, comecei a perceber algo estranho. O caminhão parecia estar mais pesado. Parei para verificar, mas a parte traseira estava vazia, exatamente como deveria estar. Confuso, voltei para a estrada, tentando ignorar o desconforto crescente. A sensação persistiu, e eu não pude evitar de olhar no espelho retrovisor de vez em quando. E uma dessas vezes, vi algo que me fez parar o coração. No espelho, uma figura no banco de trás do caminhão. Era difícil de ver claramente, mas parecia ser uma pessoa, ou algo parecido. Dei um pulo e olhei para trás, mas não havia nada lá. O banco estava vazio. Olhei para o espelho novamente, mas a figura já havia desaparecido. Tremendo, voltei para minha atenção para a estrada. Minha mente correndo para explicar o que havia visto. O restante da viagem foi um borrão, ansiedade e medo. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia ser um sussurro. Não poderia esperar para chegar em casa e sair da estrada. Quando finalmente cheguei, estava exausto. O sol estava nascendo, pintando o céu com cores suaves. Desliguei o caminhão e saí, decidido esquecer tudo sobre o túnel e essa tal figura no espelho. Mas quando entrei em casa e fechei a porta, percebi que não estava vazio, sozinho. Uma presença fria e sombria me envolveu. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que o que quer que tenha encontrado no túnel havia me seguido para casa. O caminhão fantasma. A lenda do caminhão fantasma. Um veículo branco e sem motorista que surge nas estradas desertas do Mato Grosso do Sul durante as tempestades noturnas. É uma história bem conhecida entre os caminhoneiros da região. Um cético encontrou-se frente a frente com este caminhão que brilhava intensamente mesmo sobre o dilúvio, e que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Você acreditaria se visse esse caminhão fantasma? Vou te contar uma história que deixou marcas na minha alma. Uma história que até hoje me faz acordar à noite. Suando frio, o coração batendo tão rápido que parece estar prestes a pular para fora do peito. Eu estava voltando de uma entrega no norte do país. A noite caía rapidamente e eu decidi que era hora de procurar um lugar para passar a noite. O GPS indicava um posto de gasolina a alguns quilômetros dali, então decidi me encaminhar para lá. Quando eu cheguei, vi que o lugar estava abandonado. O posto, que outrora devia ter sido um lugar movimentado, agora estava sendo consumido pelo tempo e pelo abandono. As bombas de combustível já enferrujadas criavam um quadro quase pós-apocalíptico. A construção principal, provavelmente um restaurante ou lanchonete, estava em ruínas, com as janelas quebradas e as portas caídas. Era inquietante.
Mas a estrada é repleta de lugares como aquele, abandonados e esquecidos. Então, decidi parar ali mesmo. Aquele silêncio, aquele isolamento, apesar de lugubres, me pareciam prometer uma boa noite de descanso. Foi então que eu os ouvi. Os sons baixos, quase inaudíveis, parecidos com gemidos e arranhões. Saí do caminhão para verificar e o som ficou mais claro. Parecia vir de dentro do restaurante. Meu instinto me dizia para voltar para o caminhão e sair dali, mas algo me instigava a investigar. Entrei no restaurante com a lanterna em mãos. O lugar era uma bagunça, cadeiras viradas, vidros quebrados, teias de aranha por todo canto. O som parecia vir de um corredor escuro que levava aos fundos do prédio. Caminhei lentamente em sua direção, o som cada vez mais alto. Foi então que eu vi um ser grotesco, de pele pálida e úmida, com os olhos brilhantes e sem pupilas. Era enorme, facilmente o dobro do meu tamanho. As unhas eram longas e afiadas, cobertas por uma substância escura e grudenta. A boca, uma fenda enorme e cara, estava cheia de dentes irregulares e pontiagudos. Ele seguia só em minha direção com uma velocidade surpreendente. Tentei me defender, mas foi em vão. A criatura me jogou contra a parede e cravou as garras no meu braço. Gritei de dor. A sensação era de que meu braço estava sendo rasgado. Com dificuldades consegui pegar a chave de roda que sempre carregava comigo e acertei na cabeça dela. Ela recuou, emitindo um som estridente. Aproveitei a chance para sair dali. Corri em direção ao caminhão, mas minha visão estava turva pela dor e pelo pânico. Liguei o motor e pisei no acelerador. O monstro saiu do restaurante e correu na minha direção, mas já era tarde. Saí dali o mais rápido que pude. Posto de gasolina abandonado e o monstro desaparecendo rapidamente no meu retrovisor. Entrei em um hospital na próxima cidade. Disse aos médicos que tinha sido atacado por um animal selvagem. Eles não fariam perguntas. Ainda carrego a cicatriz daquela noite, uma lembrança constante do monstro do posto abandonado. Capítulo 9. O Homem Sem Rosto. Eu estava a caminho de Belo Horizonte, vindo de Goiânia. Já era noite. Um desses fins de tarde que cai rápido, sem dar sinal, engolindo o céu em uma escuridão profunda. Eu estava cansado, mas minha carga precisava chegar ao destino na manhã seguinte. Faltavam algumas horas ainda, mas eu decidi continuar. Foi quando vi pela primeira vez uma figura na beira da estrada vestindo um terno surrado e uma postura curvada. O que realmente me chamou a atenção, porém, era a falta do rosto. No lugar onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, só havia uma superfície lisa e escura. Primeiro pensei que fosse um truque de luz, ou do cansaço. Decidi ignorar e continuei o meu caminho. Só que ele apareceu de novo e de novo. Cada vez mais perto, cada vez mais real. Sentia um calafrio percorrer a minha espinha, um medo primitivo que fazia meu coração acelerar e a respiração ficar pesada. Decidi parar no próximo posto para descansar. Atribuí minha visão ao cansaço, à exaustão. Parei em um posto um pouco depois. Fui ao banheiro, lavei o rosto. Quando voltei, ele estava lá, o homem sem rosto. Mais perto dessa vez, a menos de 10 metros do meu caminho, para, imóvel, uma estátua na escuridão. Corri para o caminho e tranquei as portas. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia também que não queria descobrir. Passei a noite ali, sem conseguir dormir, com um homem sem rosto me observando do lado de fora. Ao raio do dia ele sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Senti um alívio imenso, uma sensação de que o pesadelo havia acabado, mas eu estava enganado. Continuei minha viagem e, ao chegar em Belo Horizonte, fui diretamente para o local da entrega. Descarreguei a carga e até aí tudo parecia normal, até eu voltar para o caminho. Ele estava lá, dentro, um homem sem rosto. Senti uma onda de pânico me inundar, uma sensação de impotência. Ele apenas sentou lá, sem se mover, sem emitir som algum. Não sabia o que fazer, sem procurar. Quem procurar? Fui até a polícia, mas eles não levaram a sério. Só mais um caminhoneiro cansado lendo coisas, eles disseram. Voltei para o caminhão, mas ele já tinha ido. Desde aquele dia nunca mais o vi.
mas a lembrança, o medo permanecem. Às vezes, quando eu estou à estrada à noite, ainda acho que posso vê-lo na escuridão me observando. Um homem sem rosto. A lenda da rodovia morta. Existe uma rota que nós caminhoneiros chamamos de a rodovia morta. Por mais que estejamos dispostos a enfrentar todo tipo de desafio para entregar nossa carga a tempo, ninguém em sã consciência passa por ela depois do anoitecer. Eu sou Armando, ou Marreta, como os colegas da estrada me conhecem, e, infelizmente, conheci de perto o motivo por trás dessa temida reputação. A rodovia morta corta um trecho de serra abandonado, onde, um tempo atrás, havia um pequeno povoado. A estrada, com a sua manta negra de asfalto rasgando a floresta densa, estava sempre deserta. Eu já havia passado por ali uma último dia, mas sempre atrás de caminho útil. E partir do dia, o atraso da carga me deixou simples. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Conferi o raio, os faróis, respirei fundo e acelerei. Quando quase me convenceram de que boatos sobre a rodovia morta não passavam de lendas para assustar os novatos. Até que eu vi. No retrovisor, vi o primeiro deles, uma figura quase translúcida, que surgiu no meio da estrada. Fiquei paralisado por um instante, mas logo percebi que era uma aparição. Eles chamam de caminhoneiro fantasma. Antigos motoristas que perderam a vida nessa rodovia, agora condenados a percorrer eternamente. O medo congelou meu coração, mas eu mantive os olhos na estrada. Atrás de mim, mais e mais figuras surgiam, todos observando com os olhos vazios e brilhantes. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, um grito horripilante ecoou pelo ar, tão alto que parecia rasgar as noites. Senti a cabine do caminhão tremer. O medo se intensificou e eu acelerei ainda mais. Mas a estrada parecia se estender infinitamente à minha frente. Então, vi algo que me fez meu coração parar. No meio da estrada vi um homem, um caminhoneiro, coberto de sangue, e um olhar de puro terror no rosto. Eu tentei desviar, mas era tarde demais. O impacto nunca veio. Ao invés disso, o caminhão passou através dele. Olhei pelo retrovisor e o vi desaparecer na estrada, deixando apenas o eco de seu grito de terror. A partir daquele momento, tudo se tornou um borrão. Quando finalmente consegui sair da rodovia morta, parei o caminhão e vomitei na beira da estrada. O medo, o terror, a sensação de potência, tudo veio de uma vez. Desde aquele dia, evito a rodovia morta, a todo custo. Aquele lugar é marcado pela morte e pelo sofrimento. Quem se arrisca a atravessá-lo à noite acaba carregando um pouco dessa escuridão consigo, condição do caminhoneiro solitário. Durante toda a minha vida na estrada, um caminhoneiro de longa distância como eu, ouviu todo tipo de lenda e contos de terror, coisas que farão você estremecer. Mas nada mesmo se compara ao que eu vivi. A estrada tem uma maneira estranha de fazer você se sentir completamente sozinho, mesmo quando cercado por milhares de veículos em uma rodovia movimentada. Mas quando a noite cai, quando o asfalto fica vazio e só a lua serve de companhia, é quando a verdadeira solidão se instala. E foi uma dessas noites que eu encontrei a maldição do caminhoneiro solitário. Eu estava dirigindo pela BR-116, uma rota conhecida por sua história sombria. Quando vi no retrovisor um caminhão antigo, uma Scania, centiones, modelo dos anos 80, e se aproximando rapidamente, sua luz alta piscando insistentemente. Em questão de segundos, o caminhão estava colado à minha traseira. Uma sensação de medo subiu pela minha espinha, e não podia ver o rosto do motorista, apenas os faróis brilhantes atrás de mim. Finalmente ele acelerou, passando por mim. Mas quando olhei para o lado, o caminhão estava vazio, sem motorista, sem passageiros. Apenas um caminhão correndo na estrada, como um fantasma. E diminui a velocidade, olhando atônito para o veículo que seguia à minha frente, até que ele desapareceu no horizonte. Acelerei, tentando alcançá-lo, mas por mais que eu pisasse fundo, o caminhão sempre estava à frente, seus faróis brilhando na escuridão. Quando finalmente o alcancei, percebi que ele não estava mais sozinho.
Agora havia uma figura sentada no volante. Um homem, um caminhoneiro. Ele olhou para mim e eu vi o rosto de um homem sofrendo, com cicatrizes que pareciam ter sido feitas mais pela vida do que por qualquer outra ferida física. Seus olhos brilhavam na escuridão e ele levantou a mão, indo cumprimentando, antes de desaparecer. Fiquei com medo, é claro, mas continuei minha jornada. O incidente, entanto, não ficou na minha mente, uma história para contar aos colegas a cada parada. Até que uma noite eu ouvi novamente o mesmo caminhão, o mesmo motorista. Dessa vez ele não passou por mim e apenas ficou lá, à minha frente. Sua presença se tornando cada vez mais real e assustadora. Eu tentei ultrapassá-lo, mas sempre que chegava perto ele acelerava, mantendo-se sempre à frente. Então ele parou, no meio da estrada, sem qualquer motivo aparente. Eu freiei, evitando uma colisão por pouco. O motorista desceu do caminhão e caminhou em minha direção. Quando ele chegou à minha janela, pude ver seu rosto claramente. Seus olhos agora eram um azul profundo. Seu rosto parecia ter envelhecido décadas em apenas algumas noites. Ele sorriu, um sorriso triste e amargo, e disse: "A estrada é uma dama solitária, meu amigo, e nós, os caminhoneiros, somos seus amantes infelizes. Ela exige sacrifícios, exige solidão, e nós damos a ela, não é mesmo?" E com isso ele voltou para seu caminhão e partiu. Desde então, vejo-o toda vez que estou na estrada, o caminhoneiro solitário, a maldição da estrada, e toda vez que o vejo sou lembrado do preço que pagamos pela nossa solidão. Mas não importa o quão assustado eu esteja, continuo a dirigir, porque a estrada é uma dama solitária, e eu sou seu amante infeliz. O caminhoneiro solitário é apenas um lembrete de que não importa o quão sozinhos estamos. Nunca estamos realmente sozinhos na estrada. Capítulo 12. A última parada. Era uma noite fria. A lua estava escondida atrás de uma cortina de nuvens negras e a estrada estava mais deserta do que o normal. Os últimos 25 anos da minha vida foram dedicados à estrada, enfrentando as longas noites solitárias e os dias cansativos de trabalho. As histórias, os rumores, as lendas que pairavam sobre cada milha percorrida. Cada posto de gasolina, cada bar e cada café de beira de estrada tinham deixado marcas em minha alma. Naquela noite, eu decidi fazer uma parada final, um último suspiro antes de me entregar ao merecido descanso. Porém, uma lanchonete antiga, escondida nas sombras de pinheiros gigantes, a qual eu conhecia desde quando comecei a minha carreira de caminhoneiro. O lugar parecia congelado no tempo, com o mesmo letreiro de neon trêmulo, a mesma mobília desgastada pelo uso constante e os mesmos rostos antigos encarando a televisão barulhenta com os olhares vazios. O ambiente era sufocante. O cheiro do óleo queimado se misturava com o do café forte. O barulho da fritura e das conversas murmuradas preenchiam o lugar. Sentei-me numa mesa próxima à janela, pedindo um prato do dia, um frango frito com molho picante e uma cerveja gelada. Ao observar o ambiente, notei um homem idoso sentado sozinho num canto. Ele se destacava, não por sua aparência, mas pela sua aura de solidão que o envolvia. Havia algo inquietante nele, algo que me fazia estremecer cada vez que os nossos olhares se cruzavam. Meu prato chegou, mas não consegui tirar os olhos do velho. Ele parecia um fantasma, preso a um passado que já não existia mais. Então, de repente, ele se virou e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram azuis, brilhantes e cheios de tristeza, como se carregassem o peso de muitas vidas e muitas mortes. Ele se levantou lentamente e caminhou em minha direção. Seus passos eram pesados, como se o peso de sua alma fosse grande demais para o seu corpo cansado. Ele parou ao meu lado. Sua presença, fria, me fez estremecer. "Você é um caminhoneiro, não é?" Perguntou com uma voz que parecia muito. Acendi, surpreso. "Eu também fui, Patrícia. Como você, eu também fiz a minha última parada aqui." Ele voltou para sua mesa e colocou um velho boné de caminhoneiro. Fechou os olhos e
Um sorriso triste apareceu em seu rosto. É uma vida solitária, nossa. Mas é a vida que escolhemos. E agora é a hora da minha última viagem. Com essas palavras, ele desapareceu, como se fosse consumido pela névoa que se formava lá fora. Fiquei ali, paralisado, tentando processar tudo o que tinha acabado de ver. Na mesa do velho caminhoneiro encontrei uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Mostrava um homem jovem ao lado de um caminhão. O mesmo homem que eu acabara de ver desaparecer diante dos meus olhos. Aquela noite, aquela experiência mudou minha percepção sobre a estrada, sobre a vida e sobre a solidão. Aquela foi a última parada do caminhoneiro, a última parada antes de cruzar para o desconhecido. E quem sabe um dia eu também não faria a minha última parada.